Caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Eco Conversas, um espaço radiofónico da Direção do Ambiente e Ação Climática, em parceria com as ONGs BidLife, Programa Tatu e Ecos. Proteger a fauna, mesmo quando se a explora, guardar a sua alma, guardar a sua alma. A vida sobre a terra está sendo ameaçada. É responsabilidade de toda a humanidade, de toda a humanidade. Seja herói, não destrua. Seja herói, seja herói, não corroa. Somos herdeiros da terra dos nossos pais. Somos sim os inquilinos da terra dos nossos filhos, da terra dos nossos filhos. O planeta não precisa de pessoas para existir, mas o homem necessita muito dele para subsistir, muito dele para subsistir. Seja herói, não destrua. Seja herói, seja herói, não corroa. Imploremos higiene em todo o ambiente, adotemos limpeza em toda a natureza. Seja ecológico, seja ecológico. Tomem a iniciativa da recolha seletiva, reduzir e reciclar, reutilizando sempre. Seja ecológico, seja ecológico.
Hoje vamos abordar um tema crucial para a preservação da nossa biodiversidade: os impactos da caça de espécies terrestres. A caça tem efeitos profundos e muitas vezes devastadores nos ecossistemas e nas espécies que neles habitam, mas quando devidamente regulada, tem efeitos muito positivos para manter o equilíbrio da biodiversidade. Para discutir este tema, temos conosco especialistas que trabalham diretamente com a conservação da biodiversidade, a Direção das Florestas e Biodiversidade, a BirdLife Internacional. Juntos exploremos a temática da caça e as suas consequências para a biodiversidade de Santo Tomé e Príncipe. Temos aqui conosco o especialista Edjamir Cardoso, técnico da Direção das Florestas. E tu? Bárbara Campos, gestora do programa da BirdLife em Santo Tomé e Príncipe. Obrigado pela vossa disponibilidade para participar no programa Eco Conversa. Vamos assim dar continuidade ao programa Eco Conversas. Sabemos que em Santo Tomé e Príncipe há muito consumo de carne proveniente da caça. Qual é o papel da caça na história e cultura de Santo Tomé e Príncipe? Permite-me só saudar os ouvintes lá em casa, dizer que é uma questão pertinente. A floresta ela é extremamente importante porque vem desempenhando papel e fornecendo bem para a satisfação da população de uma forma geral. A atividade da caça tem um papel crucial, está muito ligado ao dia a dia da população santomense. Muitas famílias, recorrem à floresta para buscarem alimentos para a satisfação da sua necessidade, nesse caso de carnes que fornecem proteína para a sua saúde, e é importante que elas de facto vão à floresta e buscá-la, mas o mais importante é a forma como elas vão lá buscar. Essa atividade é uma atividade que vem sendo desenvolvida há muito tempo, não só em busca de carne, mas também de outros bens que a floresta coloca à disposição do homem para que o mesmo possa satisfazer as suas necessidades. O homem caça, mas a forma como ele caça é que às vezes pode constituir um problema. Como sabemos, o homem, para além de animais, os mamíferos, ele também caça algumas aves e vem caçando algumas endêmicas que constituem um problema para a conservação da nossa biodiversidade. Sabemos que essas espécies que referiu, a galinhola e o pombo de mato, etc., são espécies endêmicas que devemos proteger. Qual é a importância dessas espécies a nível global? Primeiro de tudo, bom dia caros ouvintes, e obrigada à Rádio Nacional pelo convite. Portanto, como o meu colega Jamir falou, a caça das aves endémicas e sobretudo a caça não regulada de facto constitui um problema, e por isso, primeiro de tudo, importa saber, mas porquê é que elas são importantes? Então, importa realçar o que é que nós queremos dizer quando falamos de espécies endémicas. Referimos-nos ao termo endémico quando estamos na presença de espécies cuja existência é restrita a uma determinada região em que se desenvolveu e, portanto, não se encontra em mais nenhum lugar do mundo. Tanto a galinhola como o pombo de mato são espécies que apenas vemos aqui em Santo Tomé e Príncipe, são endémicas da ilha. E por serem únicas, estas espécies desempenham um papel crucial em manter a diversidade biológica e a saúde dos ecossistemas, além de terem um valor cultural, um valor científico e um valor económico assinalável. Por exemplo, se a galinhola, que se encontra em perigo crítico de extinção em Santo Tomé e Príncipe, ver o seu último exemplar ser incapaz de resistir à extinção, ela irá perder-se para toda a história. Irá perder-se não só para Santo Tomé, mas ela irá também perder-se para a memória do mundo. E porque precisamente ela só vive aqui. Estas espécies são parte da identidade nacional, do ser santomense e do próprio património natural das ilhas. Em termos económicos, os ganhos são também assinaláveis, os ganhos da sua preservação, e por isso nós percebemos que temos muito mais a ganhar quando a preservamos do que quando a matamos. E, portanto, pelo seu valor científico, estas espécies atraem turistas, atraem cientistas, estudiosos, que gerarão ganhos para a economia, para o alojamento local, por exemplo, para a restauração, para os transportes, etc., porque todas estas pessoas vão precisar de recorrer a estes serviços. E a mesma importância que tem para nós humanos tem também para o ecossistema. Por isso, a conservação destas espécies é essencial, tanto para a sustentabilidade dos ecossistemas como para o bem-estar das comunidades humanas que delas dependem. Infelizmente, entre as outras ameaças à sua sobrevivência, encontram-se a caça não regulada. Então, existe aqui
uma problemática, certo? Exatamente. A dualidade das necessidades do homem versus as necessidades da biodiversidade das espécies é sempre um dilema comum que se expande a variadíssimos temas da nossa sociedade, incluindo, claro, a caça. De um lado temos o ganha-pão de muitos caçadores e do outro a preservação ambiental. Expliquem um pouco os impactos da caça na biodiversidade de São Tomé e Príncipe. E vou já explicar quais são exatamente os desafios e os impactos que a caça não regulada nos impõe. É importante sempre pensarmos que existe um meio caminho. Portanto, a caça pode efetivamente representar ameaças à biodiversidade, mas ela também pode ser uma oportunidade. E por isso mesmo eu sou muito adepta desta visão mais positiva da situação e como é que nós conseguimos encontrar uma solução em conjunto. Por isso mesmo é que eu gostaria primeiro de nós tentarmos perceber como é que alcançar este meio caminho, este meio termo de compromisso pode ser possível. E por isso mesmo é que é importante nós pensarmos que a longo prazo a conservação da biodiversidade beneficia não só às instituições, como por exemplo a Direção das Florestas e Biodiversidade, que é responsável pela sua regulação, mas aos próprios caçadores, não é? Os caçadores estão interessados na existência de espécies que eles possam caçar, na existência de espécies cinegéticas e, portanto, eles são também parte da solução. Evito pensar que eles são parte do problema, porque se eles também estão interessados, então estamos todos interessados no mesmo. E vamos então ver aqui como é que é possível, quais são exatamente os impactos que existem quando a caça é uma ameaça e como é que essa ameaça se pode tornar numa solução e numa oportunidade à conservação da biodiversidade. Portanto, nós falamos que a caça constitui uma ameaça à biodiversidade quando ela é realizada de forma não regulada, portanto, ela não respeita as regras impostas à atividade, não respeita, por exemplo, as regras que a lei lhe impõe. Quando também não acautela questões essenciais como a ecologia das espécies, os ciclos de reprodução, levando assim ao abate descontrolado de animais e redução das suas populações. E esta situação representa naturalmente perdas de oportunidades económicas e ativos culturais e a própria insustentabilidade da atividade. Já ao contrário, a caça regulada, informada, consciente e respeitosa das necessidades de todo, tanto do homem como da natureza, é outra face da moeda e é uma oportunidade à biodiversidade. Ela caracteriza-se pelo controle informado e racional das espécies introduzidas e conservação das espécies endémicas. Portanto, ela percebe que nós precisamos de conservar aquilo que é nosso, aquilo que é único, e ela é capaz de contribuir para o controlo das populações das espécies introduzidas. Ela caracteriza-se também pela exploração de oportunidades económicas, como o turismo de investigação, como o ecoturismo e preservação dos ativos culturais, mas também, e aqui sobretudo esta parte importante, pela sustentabilidade da atividade de caça no tempo, que como lá está é do interesse de todos. E melhor ainda, caracteriza-se por termos os caçadores, portanto os atores que são regulados pela lei, e as entidades como a Direção das Florestas, o ator regulado do mesmo lado, juntos para a proteção da biodiversidade, porque esta é a solução que a longo prazo, como eu diria, é mais benéfica para todos. E o que fazemos hoje deve ter precisamente em conta essa visão de deixarmos para as próximas gerações uma terra que nós próprios gostaríamos de poder usufruir neste momento. E a caça, também para informar por último, que a caça é uma das principais ameaças a estas aves, portanto a caça não regulada, pois tem sido realizada de forma pouco controlada, portanto respeitando as regras que lhe devem ser impostas e levando à redução de populações de espécies, à alteração das dinâmicas dos ecossistemas e podendo mesmo levar à extinção de espécies. Indiretamente pode afetar a regeneração das florestas e a saúde geral dos ecossistemas, portanto já temos aqui uma visão compreensiva sobre os seus impactos, mas como é que nós conseguimos traduzir este impacto negativo num impacto positivo? Quais são os principais desafios enfrentados na luta contra a caça ilegal? Podemos considerar que tudo tem sido um desafio. Desde a clarificação do público sobre a lei, né, da sua existência, e também relativamente ao número de efetivo que poderá dar cobro a esta atividade. Como sabemos, na lei apresenta algumas lacunas que não nos permite efetivamente a sua aplicabilidade. Daí que é importante que seja revisto alguns aspectos da lei que venha a permitir a aplicação da mesma no terreno. Uma outra questão que constitui também desafio é o número de pessoal que poderá dar cobro a esta atividade. Os caçadores são pessoas que
usa armas no seu dia a dia para praticar essas atividades, e em contrapartida os técnicos da direção não estão munidos deste material para desenvolver essa atividade de forma segura e possa impor algum respeito no terreno. Daí que são desafios, são grandes desafios que condicionam até certo ponto a aplicabilidade, ou seja, o desenvolvimento desta atividade no terreno, e de uma forma geral garantir uma atividade de caça sustentável, porque como eu havia dito e a colega complementou, esses são bens que está à disposição de todo São Tomense e de uma forma geral do mundo, do planeta. E então é importante que haja uma gestão sustentável deste recurso para que as futuras gerações também possam usufruir deste bem e dos serviços que a floresta coloca à disposição das pessoas. Portanto, os desafios são esses, e o que tem condicionado a aplicação dessas atividades. Como assim condiciona a direção de floresta desempenhar o seu trabalho devidamente? Portanto, a lei da caça é uma lei que existe há um tempo a essa parte, mas a mesma lei, encontramos falta de clareza em alguns aspectos da lei, o que condiciona a sua aplicação no terreno. Isto é uma das condicionantes que não permite uma melhor fiscalização da atividade da caça. Outra questão, outra preocupação que constitui também desafio na luta contra a caça ilegal é o número do pessoal que poderá dar cobro à necessidade no terreno. Por exemplo, a caça ela não está centralizada simplesmente numa área ou num lugar. Ela está a nível nacional, por toda parte, é desenvolvida essa atividade de caça. Mas o número de pessoal técnico não é suficiente para dar cobro a esta demanda. Daí que há necessidade de também olharmos com atenção para este aspecto, reforçando a equipa técnica para podermos dar cobro a esta exigência, esta necessidade. Outra razão que também constitui o desafio é o fato de os técnicos não estarem munidos de meios para levar a cabo estas atividades de fiscalização. Como sabemos, os caçadores são pessoas que muitas vezes usam armas para desenvolver a sua atividade, e o técnico da floresta não está munido dessas ferramentas para desenvolver esta atividade. Se tu vais fiscalizar alguém que tem uma arma, enquanto tu não tens uma arma, digamos, para tratar com a pessoa em par de igualdade, isso constitui também um desafio para a atividade de fiscalização ou para o controle da atividade de caça. São esses desafios, e poderá haver outros desafios, né? Que, como eu disse à frente, a clarificação da lei, a divulgação da mesma, o que tem constituído um desafio enorme para a prática desta atividade de fiscalização. Como sabemos então que espécies caçar? Bom, a lei é muito clara nesse aspecto. Ela ajuda-nos a perceber onde devemos caçar, quando podemos caçar e em que quantidade também podemos caçar. Ou seja, a lei ela é um instrumento que regulamenta todos esses aspectos. A colega disse aqui à frente que nós temos espécies endêmicas. Essas espécies, a lei dá um tratamento especial para a forma como devemos fazer a exploração da mesma. Então, a lei contém os artigos que irá nos esclarecer sobre quando, como praticar essas atividades e onde devemos praticar essas atividades. Que medidas estão assim implementadas para regular a caça e proteger a biodiversidade em São Tomé e Príncipe? Várias ações têm sido levadas a cabo por parte da Direção das Florestas. Nós temos desenvolvido algumas campanhas de sensibilização, informando as pessoas sobre a necessidade de todos fazermos uma prática, desenvolver essa atividade de caça de forma sustentável, apelando as pessoas a respeitarem a lei, ter atenção com a época da desova, né? Que são épocas que não é aconselhável praticar essas atividades de caça, porque sabemos que é o momento em que as espécies estão a produzir. E então, basicamente, temos desenvolvido atividade de sensibilização, e a direção tem evidente esforço para reforçar a sua
equipa técnica de modo a que possa ter condições reunidas para nós desenvolvermos essa atividade de forma possível e mais real para que possamos de fato ter a nossa biodiversidade conservada e dentre outras ações que vêm sendo desenvolvida pela Direção das Florestas. E também aqui para dar um enquadramento aos nossos ouvintes, nós temos aqui, portanto, eu da BirdLife, o Edjamir da Direção das Florestas e Biodiversidade, mas falta aqui um colega nosso e que eu acho que nós não poderíamos passar sem o mencionar, o nosso colega Sidney, enquanto representante da plataforma Turismo Responsável e Sustentável no nosso projeto. Portanto, este projeto financiado pela Darwin Initiative, ele destina-se a reforçar as capacidades e habilidades nacionais para regular a caça e conservar a biodiversidade. Temos também connosco, fornecendo assessoria científica, 2 centros de investigação, um no Porto, o CBO e o CE3C, em Lisboa. E, portanto, este projeto, além das sensibilizações que o Edjamir estava a mencionar, incluíram também formações de caçadores. Portanto, depois de sensibilizarmos cerca de 249 pessoas, membros comunitários, sejam eles caçadores, sejam eles consumidores de produtos de caça, sejam eles vendedores de produtos de caça ou outras pessoas, tivemos, por exemplo, bastantes estudantes e professores interessados, tivemos também a formação de caçadores. Portanto, a sensibilização comunitária serviu como uma porta de entrada para chegarmos aos caçadores num segundo nível, e nesta sensibilização passamos uma lista de manifestação de interesse para quem era caçador e tendo interesse para se inscrever. E, portanto, fizemos depois das 10 sensibilizações comunitárias, 2 em cada distrito, fizemos uma formação por distrito para os nossos caçadores, 75 deles que digo-vos que foram espetaculares, e, portanto, eu diria que uma das grandes medidas que se está a implementar, e aqui de forma conjunta, é a revisão da lei. E nós fizemos isto juntamente com os caçadores. Portanto, juntamente com eles, nós sentamos, analisamos artigo por artigo e entendemos como é que, primeiro, qual é a sua perspectiva sobre a lei e, além de termos noção de que é necessário proceder à atualização de certas predisposições da lei, confirmamos com eles, por exemplo, questões como o período de caça, os períodos venatórios, e aqui um grande obrigado, já que estamos cá hoje, um grande obrigado a todos os caçadores que nos apoiaram, porque estas não foram apenas formações. Nós não fomos lá passar só conhecimento, nós fomos também lá aprender com eles. Foram formações e consultas, e por isso mesmo já agradecer toda esta grande vontade de nos receberem e de partilharem connosco informações que até podem ser consideradas um pouco sensíveis, mas ainda assim eles abriram as portas para nós e nos ajudaram imenso. Portanto, além das sensibilizações, das formações, fizemos também estas revisões participativas da lei, não só com caçadores, mas com outros atores, como por exemplo outras direções de entidades nacionais, outras ONGs, inclusivamente o setor privado esteve também presente, a Associação dos Biólogos. Portanto, muito obrigada a todos que contribuíram para esta revisão e que foi, na verdade, o produto principal deste projeto que nos traz juntos. Foi precisamente esta revisão da lei e produção de um roteiro que nos vai orientar nos próximos passos, para precisamente permitir a revisão da regulamentação da lei e torná-la mais facilmente aplicável. Além destas atividades, desculpem, aqui para mencionar, temos também em curso outras iniciativas, também de forma conjunta, como por exemplo a criação e gestão de reservas especiais, das 21 reservas especiais oficialmente criadas em setembro de 2023, portanto, caso alguém também nos esteja aqui a ouvir e já tenha sido contactado para falar com a Direção das Florestas, Direção do Ambiente, BirdLife, Programa Tatu, sobre as reservas especiais, por favor, entendam então já qual é o seu enquadramento, e também reforço da fiscalização das áreas protegidas e zona tampão, que é feito não só com a Direção das Florestas, mas também com a Unidade Ambiental da Polícia Nacional. Como é que as comunidades locais podem ser envolvidas de forma eficaz na conservação e na luta contra a caça não regulada? Então, o envolvimento das comunidades locais é a parte essencial, é por onde nós começamos.
porque nós não podemos querer regular a caça sem envolver quem pratica a caça, não é? E estas pessoas, os caçadores, elas encontram-se nas comunidades. E por isso mesmo é que o projeto Darwin, é a forma que nós designamos rapidamente o projeto. O seu título é bem longo, mas o financiador chama-se então Darwin Initiative e por isso chamamos-lhe projeto Darwin. Então, após esta nota de enquadramento rápida, e por isso mesmo é que o projeto Darwin começou com agentes da mudança, que depois se auto-intitularam os protetores da caça, que são pessoas que nos apoiaram muitíssimo, caçadores e ex-caçadores, apoiaram-nos nas comunidades a nível do envolvimento das comunidades, precisamente para permitir que nós alcançássemos estes caçadores e eles se sentissem à vontade para partilhar connosco as informações que nos eram necessárias à realização do nosso trabalho. E, portanto, além das sensibilizações, das formações que nós já mencionamos para a revisão da lei, uma das formas que se pode também incluir as comunidades locais e os próprios caçadores é através da sua inclusão em mecanismos de controle de populações das espécies. Os caçadores estão todos os dias no terreno, então eles, melhor do que ninguém, nos vão conseguir dizer se as populações de uma determinada espécie estão a aumentar, estão a diminuir, estão estáveis e quais são os desafios que eles encontram. Além disso, nós conseguimos, durante estas sensibilizações e estas formações, este contacto contínuo com os caçadores, nós conseguimos entender que eles querem fazer parte da solução. Este é um momento ótimo e que nós temos de aproveitar. Eles estão interessados em contribuir para mecanismos de comunicação frequentes com a direção das florestas, para que juntos consigamos proteger as nossas espécies e proteger a nossa biodiversidade. Isto é único, não acontece em muitos lados do mundo. Ter quem regula e quem é regulado do mesmo lado e com vontade de trabalhar em conjunto. É um momento ótimo e por isso mesmo nós pretendemos continuar a trabalhar em conjunto neste sentido. Em todo caso, deixo também aqui ao meu colega Jamiro a partilha de algumas outras formas que ele acha que nós poderíamos incluir as comunidades locais para a regulação da caça. Ok, obrigado, colega. Só para reforçar, dizer que a conservação da nossa biodiversidade deve ser um compromisso assumido por todos, porque pronto, a floresta ela desempenha esse serviço para o bem-estar da população em geral. Então, só o fato de alguém disponibilizar seu tempo participando numa sessão de esclarecimento, de formação, ou mesmo adquirir conhecimento sobre a época de reprodução, a multiplicação desses indivíduos já é bastante importante, ou seja, estaria dando um contributo extremamente importante para a conservação da nossa biodiversidade. E como fiz hoje a colega, nessas sessões desenvolvidas nas comunidades, o membro da comunidade mostrou um engajamento, né? Mostrou-se totalmente aberto para colaborar junto à direção, e esta posição é muito importante para nós, porque só a direção também não poderá dar cabo a esta necessidade que é bastante grande, e contamos também com a colaboração da população, apelando às outras pessoas que, por exemplo, estejam praticando essa atividade de forma não regulamentada, ou seja, esteja caçando numa época em que a lei proíbe essa atividade. Então, esta pessoa informada poderá muito bem sensibilizar a outra pessoa. É um dos papéis que a própria comunidade também poderá nos ajudar a desenvolver, e seria muito grato a esta posição da comunidade. E pronto, dizer que a comunidade tem um papel importante e deve muito bem colaborar, como já demonstraram ao longo das atividades realizadas nas comunidades, o interesse em colaborar junto à direção e outras entidades na conservação da nossa biodiversidade. E quais são os próximos passos? Então, os próximos passos passam pela efetiva regulação da atividade da caça, com a introdução de regras benéficas para todos os envolvidos e para o ecossistema e que sejam implementadas. Portanto, em primeiro lugar, a atualização da regulamentação da lei da caça, tendo por base o roteiro produzido pelo projeto para o efeito.
De seguida, vêm várias atividades que podem ser executadas, inclusivamente em simultâneo. Portanto, tendo a lei atualizada, torna-se essencial aplicá-la. E aí temos a Direção das Florestas, responsável por esta tarefa. E como já disse aqui o meu colega Jamir, é preciso que guardas florestais suficientes possam assegurar, estar capacitados e dispor de todos os meios para assegurar a fiscalização das áreas protegidas e, entre outras ameaças, contribuir para o controle da caça não regulada. Entretanto, a lei carece também do devido suporte de determinados instrumentos jurídicos essenciais para a regulação da atividade que facilmente identificamos quando estávamos a produzir o roteiro e que estes instrumentos jurídicos determinam, entre outros, o calendário venatório, as cotas de caça permitidas, define também a lista de espécies cuja caça é permitida ou não, e sem eles a regulação da atividade não é possível. Igualmente, a informação dos caçadores sobre as novas disposições da lei, não é? Portanto, se a lei vai ser atualizada, se a regulamentação da lei vai ser atualizada, é preciso informar os caçadores sobre as regras que eles terão de cumprir. É como nós falamos nas sensibilizações. Quando nós jogamos um jogo e nós não conhecemos as regras, é claro que nós vamos perder. Então, é muito importante assegurar que os caçadores, que eles conhecem a lei. Porque, em último caso, poderá um agente de fiscalização encontrá-los no terreno e eles terão que saber responder às suas perguntas e perceber se eles se encontram numa situação de infração ou não. Mas, lá está, a lista não termina por aqui e quanto aos próximos passos do projeto, bem, deste projeto específico que vai terminar daqui em breve, mas nós pretendemos continuar a trabalhar em conjunto. Portanto, temos em curso a última atividade do projeto, que é a implementação de um programa de mentoria para caçadores, para os apoiar a desenvolver alternativas à caça de aves endémicas. No fundo, é um programa que visa trabalhar sobre as forças dos nossos caçadores e fomentar a utilização de outras alternativas de subsistência mais sustentáveis. Portanto, quando nós falamos de forças, primeiro de tudo, a primeira coisa que me ocorre é precisamente este conhecimento da nossa floresta. E aí, claro, portanto, a ideia não é de todo, e por favor aos caçadores que nos ouvem, a ideia não é de todo dizer que eles não podem caçar. Simplesmente que devem caçar com consciência e informados sobre as melhores práticas a adotar. E por isso mesmo é que este programa de mentoria visa desenvolver algumas alternativas que tiram partido destas forças, não é? Deste conhecimento da floresta, para conseguir diversificar, no fundo, diversificar as fontes de rendimento deles. E quando nós falamos de alternativas, uma alternativa que pode ser considerada, se eles tiverem este interesse, claro, é, por exemplo, o ecoturismo. Sendo conhecedores da floresta, conhecedores exímios, eles estão super bem posicionados para ingressar em atividades de ecoturismo, por exemplo, ou de apoio científico no terreno em investigações. Temos já um caso num estudo de investigação que recorreu a caçadores para capturar uma espécie para a estudar melhor. E por último, para dizer que lá está, o projeto vai terminar muito em breve, mas não terminarão os esforços da BirdLife, da PTRS ou da Direção das Florestas para a regulação da caça. Vou só fazer um cumprimento. A Direção das Florestas, ela poderia dizer que é o mais interessado em ver a atividade de caça regulamentada. Se nada ser feito, provavelmente dentro de um tempo, se calhar não teremos mais algumas espécies, sobretudo as endêmicas, que se encontram num estado muito crítico, bem avançado de desaparecer. Então, todo esforço deve ser feito para pôr cobro a esta situação. Um desses esforços, podemos dizer, é a atualização da lei, porque de facto já identificamos algumas lacunas na lei e foi produzido tal roteiro. O mais importante, diria, é criar condições técnicas, capacidade técnica e meios necessários para que, de facto, essas atividades sejam implementadas, atividade de fiscalização. Eu não quero aqui dizer que as atividades de caça não devem ser desenvolvidas. Pelo contrário, deve ser desenvolvida e, caso for desenvolvida de forma regulamentada, poderá contribuir para a preservação da nossa biodiversidade. É importante nós percebemos que, tendo as condições criadas, nós poderemos desenvolver essa atividade de forma legal e de uma forma que possa
contribuir para a preservação da nossa biodiversidade. Eu refiro-me a reforço do pessoal técnico, porque a ilha tem o tamanho que tem, mas o número de pessoal que desenvolve a atividade de fiscalização é muito reduzido para a demanda existente no terreno. É importante nós vermos a lei, sim, mas importante também é nós reforçarmos a equipa técnica, munir de meios necessários para que essas atividades sejam desenvolvidas de forma sustentável, e assim podemos preservar a nossa biodiversidade. Para além disso, há outras ações, como a colega já mencionou. É preciso também encontrarmos alternativas, né? Porque existem pessoas que dependem da caça de aves endêmicas, e essas pessoas terão que perceber que é necessário nós relaxamos um pouco a prática dessas atividades, porque o indivíduo é muito reduzido. Precisamos aumentar esse número de indivíduos, porque senão corremos o risco de perdê-la, e caso perdemos aqui em São Tomé, a nível mundial ela também desaparece. E são espécies que têm funções importantes no ecossistema, sobretudo na regeneração florestal. São espécies que também contribuem para este processo. E então é importante nós, junto, tanto os caçadores como as entidades que trabalham na regulamentação dessa atividade, possa trabalhar de forma unida para que o país saia a ganhar, e a colega disse, isso também contribuirá para fomentar o turismo, dentre outras vantagens que podemos retirar de uma prática de caça sustentável. Para quem tenha interesse, queira saber mais sobre a temática da caça e sobre a biodiversidade no geral, nós aconselhamos a que possam, por exemplo, verificar as páginas, as redes sociais, por exemplo, Obo Ovio, Obo Floresta de São Tomé, Ovio Dialeto do Príncipe, em que estão disponibilizados vários conteúdos. Sobre a caça temos dois, especificamente. Temos um teatro chamado Obo CBDO, que está também a passar na TVS, um teatro muito educativo, que nos fala sobre a caça de uma forma muito descomplicada e muito interativa e divertida. E temos também um mini documentário no qual foram incluídos os testemunhos de vários caçadores que trabalharam connosco nos projetos, mas também dos nossos protetores da caça, os agentes de mudança a nível comunitário. E são duas peças de informação curtas, mas com informações atualizadas, verificadas e muito interessantes. Se tiverem interesse. E assim chegamos ao fim de mais um programa Eco Conversas. Hoje exploramos os impactos da caça na nossa biodiversidade terrestre e de como esta pode ter pontos positivos desde que seja bem regulada. A caça não é apenas uma questão local, mas global, e a preservação das espécies depende do nosso compromisso e ação coletiva. Proteger a biodiversidade é proteger o nosso futuro. Cada um de nós pode contribuir, seja respeitando as leis de proteção, apoiando iniciativas de conservação ou simplesmente disseminando informação e sensibilizando outras pessoas. Proteger a flora, proteger a fauna, mesmo quando se a explora, guardar a sua alma, guardar a sua alma. A vida sobre a terra está sendo ameaçada. É responsabilidade da humanidade, de toda a humanidade. Seja herói, não destrua. Seja herói, não corroa.
Somos sim os inquilinos da terra dos nossos filhos, da terra dos nossos filhos. O planeta não precisa de pessoas para existir, mas o homem necessita muito dele para subsistir, muito dele para subsistir. Seja herói, não destrua. Seja herói, não corroa. Seja herói.